Depois de duas fases, uma pandemia no meio, enfim chegou ao final a nossa querida novela Amor de Mãe. E hoje aqui no canal Olic nós vamos falar um pouco sobre o desfecho dessa novela, dessa saga que começou em 2019 e terminou em 2021. Então prepara o lencinho para secar as lágrimas, porque Lourdes encontrou Domênico. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV. E hoje nós vamos falar sobre a novela Amor de Mãe, o final de Amor de Mãe, tão aguardado encontro de Lourdes com Domênico. Inclusive nós fizemos até uma live aqui no dia do capítulo que apresentou esse encontro. Logo depois do capítulo nós fizemos uma live no calor do momento para comentar. Inclusive, se você não viu aquela live, ela está aqui ó, no card e depois você vai dar uma conferida. No vídeo de hoje eu vou dar uma pincelada nessa última fase da novela, na segunda fase da novela. Vamos tricotar um pouquinho sobre tudo que aconteceu na segunda fase de Amor de Mãe, mas vou logo dizendo, eu sou fã de Amor de Mãe, então com certeza eu vou passar pano. Mas mesmo passando pano para os erros ou para as coisas que eu não gostei, num balanço geral eu posso dizer que Amor de Mãe valeu a pena. É uma boa novela, para o meu gosto, uma das melhores dos últimos anos. É claro que vai ter gente que não concorda comigo, mas toda unanimidade é burra, né? Então significa que a divergência é saudável. Eu vou focar nesse vídeo de hoje essa segunda fase da novela, esses últimos 23 capítulos. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre aquela primeira fase da novela, os 102 primeiros capítulos, nós temos um vídeo aqui no canal, ó, aqui no card. Confere lá depois, que lá a gente faz um balanço daquela primeira parte da novela. Inclusive esse vídeo que eu estou indicando, eu gravei o ano passado, no calor do momento. Como eu já falei no começo do vídeo, e quem já acompanha o canal Olic, já viu em outros vídeos, eu gosto muito de Amor de Mãe. E fiquei muito triste quando a novela precisou ser interrompida. Fiquei com receio de estragarem a novela por conta dela ser interrompida no meio. E depois, quando fiquei sabendo que ia colocar a questão da pandemia dentro, quando eu fiquei sabendo que ia ser feito menos capítulos e encerrar com apenas 23 capítulos, fiquei pensando, puxa vida, vão estragar uma novela excelente. Mas quando começou a segunda fase e eu comecei a ver como foi colocado na novela essa questão da pandemia, eu achei que ficou interessante. Primeiro porque a novela vai ficar para a história. Foi interrompida por causa de uma pandemia, voltou a ser gravada mais ou menos 6 meses depois, durante a pandemia ainda, e só voltou ao ar um ano depois. Tem toda uma atmosfera diferente em torno dessa novela. Então eu acredito que colocar a pandemia dentro do roteiro deixa essa novela mais única ainda, mais especial, mais exclusiva, mais inédita. Qual outra novela que você já viu na face da televisão brasileira, eu ia falar da face da terra, que no meio da história tinha uma pandemia e de repente os personagens precisam usar máscara? Nunca, jamais, em tempo algum, só Amor de Mãe. Mesmo as outras novelas que foram interrompidas na época, nenhuma abordou a pandemia. As outras fingiram que nada tinha acontecido em termos, né? Porque a novela da Record, aquela Amor Sem Igual, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, quem acompanhou a novela até o momento da interrupção e viu os capítulos depois gravados durante a pandemia, com restrições, viu que a novela ficou muito estranha. Eu digo estranha porque os casais, mesmo os namorados, não se beijavam, não se tocavam. Chegava o namorado na casa da namorada, oi meu amor, há quanto tempo, que saudade! Mas era mantendo uma distância. Era todo esse carinho, toda essa emoção, toda essa paixão envolvida, mas ninguém se tocava. Muito estranho. Eu achei, quem assistiu Amor Sem Igual deve ter percebido, ficou muito esquisito. Eu achei que forçou a barra demais. Eu espero que em Salve-se Quem Puder não cometa o mesmo erro. Eu tenho certeza que não vai cometer o mesmo erro de Amor Sem Igual. Dos personagens não se tocarem, ficar tudo mantendo uma distância. Perde a emoção, perde a magia, perde a credibilidade. Não dá para acreditar numa coisa que você fala, ai meu amor, eu te amo, te amo, te amo, e não rela ninguém, fica numa distância de quase 1 metro. Não dá, né? Só falta pôr um acrílico no meio. Agora em Amor de Mãe não. Incluíram a pandemia, incluiu a máscara, incluiu o álcool em gel, incluiu o distanciamento para as pessoas conversarem com distância. Em algumas cenas tinha um acrílico para as pessoas conversarem
quando era possível ter um argumento que justificasse aquele acrílico. É claro que teve alguns absurdos, vários absurdos. Eu vou dar só um exemplo. O Danilo, quando foi na delegacia para denunciar a Thelma, ele chegou para conversar com a delegada sem máscara, a delegada também estava sem máscara, e não faz sentido nenhum. É claro que quem já não gostava da novela falou horrores, condenou essas cenas e condenou a novela inteira por conta desses detalhes. Mas que para mim foi só detalhes. Porque eu acho que era importante, era a áurea da pandemia, o caos que estava acontecendo. Eu acho que fazia sentido por uma trama as pessoas às vezes tirarem a máscara para a gente poder ver as expressões. Então eu passo pano para esses momentos, faço vistas grossas, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente gosta, a gente passa pano, quando a gente não gosta, a gente leva a ferro e fogo. Mas eu não acho que incluir a pandemia nessa segunda fase de Amor de Mãe, nem ter compactado tanto o final, terminado toda a novela apenas com 23 capítulos, tenha estragado a novela, tenha destruído toda a obra. Quem acha que estragou é que já não gostava da novela mesmo. Já não gostava mesmo, só arrumou mais uma justificativa para dizer que a novela não prestava. Mas para quem já gostava da novela, isso foi até um saborzinho a mais. Deu aquele que eu falei no começo do vídeo, deu aquela coisa inédita, especial, aquilo que a gente nunca viu em novela, que o valor histórico de incluir essas cenas da pandemia, a situação da pandemia na novela, ainda supera os defeitinhos que tiveram, os probleminhas, as faltas de coerência, aquela questão de estar com a máscara, não estar com a máscara, do distanciamento, enfim, eu acho que dá para relevar sabendo que é uma obra de ficção. Amor de Mãe terminou a primeira fase com a morte da Rita e já começou a segunda fase metralhando. Matou sem dó nem piedade. Será que a Manuela Dias fazia parte dos roteiristas de Tropa de Elite? Agora vamos falar de alguns tópicos da novela. Não é porque eu gostei da novela Amor de Mãe que foi tudo beleza, tudo mil maravilhas. Teve coisa que eu não gostei também não, viu? E eu vou contar aqui hoje. Vamos falar primeiramente agora dos pretendentes de Lourdes. Na primeira fase a Lourdes tinha dois pretendentes, o Januário e o Oliveira. Ficavam lá rodeando a Lourdes, meio chavecando a Lourdes. Na segunda fase eles desapareceram. Ninguém sabe, ninguém viu. Só sei dizer o seguinte, que Lourdes ficou rodada. Não sobrou ninguém para ela, ela só ficou com Domênico e o resto dos filhos. Porque amorzinho mesmo, ó, coraçãozinho, paixãozinha, já era, né? Pobre da Lourdes. Mas eu achei que faltou nessa segunda fase, mesmo sendo tudo atropelado, tendo que condensar tudo em 23 capítulos, poderia ter colocado alguma coisa, alguma referência sobre eles dois, não? Mesmo porque teve muitas coisas nessa segunda fase que poderiam ser descartadas para poder colocar coisas que já vinham sendo contadas na primeira fase, dar uma continuidade. Por exemplo, aquela parte da Vitória defendendo as mulheres que sofrem violência. Esse assunto não era nem contado na primeira fase. Então esse tempo perdido com esses assuntos novos, que foi do nada a lugar nenhum, poderia aproveitar para colocar desfechos de histórias que já estavam acontecendo desde o princípio e que ficaram assim, perdidos no tempo. Uma pausa aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Leak, se inscreva, dá aquele joinha feliz e contente e deixe um comentário, que eu adoro interagir com a galera aqui no canal Leak. Outro assunto também na novela, dessa segunda fase, que eu acho que poderia ter sido mais acelerado, apesar de eu gostar muito do personagem do Durval, aquela história dele voltar para a Natália foi muito enrolado. E depois ainda inventaram aquela história do unicórnio, né? Não. Ficou encebando aquelas cenas lá, muito nada a ver. Mas eu acho que eles colocaram aquela parte do Durval, aquele negócio dele se vestir daquele bicho do unicórnio, né? Talvez seja proposital por conta de colocar tipo um alívio cômico. Só que a novela foi bem barra pesada nessa segunda fase, né? Falar em barra pesada, o que não faltou foi morte, né? Vamos falar desse assunto, morte? Eu cataloguei aqui nessa segunda fase 7 mortes. Tá bom pra você? Em 23 capítulos, 7 mortes. Poderia se chamar Amor de Morte. Ó, morreu o Marconi, o Lucas, a Jane, a Estela, o Belisário, o Álvaro e a Thelma. Essa questão de morte em Amor de Mãe é tão interessante que eu vou fazer um vídeo aqui no canal só falando das mortes de Amor de Mãe. Eu vou relacionar todos os personagens que morreram em Amor de Mãe num vídeo especial, porque foi tanta morte. Olha, parecia uma novela feita em tempos de guerra. Não de guerra contra o Covid, mas uma guerra armada. Esse vídeo provavelmente vai sair semana que vem. E o título do vídeo vai ser As 21 Mortes de Amor de Mãe. Vou contar todos, hein? Vou relembrar todos. Ó, só na segunda fase já foi 7, né?
Quando o vídeo ficar pronto, o link vai ficar aqui, viu? É só clicar nele. Falando em morte, só não tiveram mais mortes na novela porque teve 2 personagens que são assim, barra pesada. Não morre de jeito nenhum. Um é o Davi. Gente, o cara levou um tiro na cabeça. Gente, aqui ó, bem aqui. E mesmo assim, sobreviveu, sem nenhuma sequela. Olha, quando não é pra morrer, não morre mesmo, né? E a outra foi a Camila, que foi até atropelada. Mas foi atropelada assim, não foi por um acaso. Foi atropelada pra matar mesmo. Foi amando da Thelma. Não morreu não. Ficou um tempo de cadeira de roda, mas recuperou-se plenamente, assim como Davi. Em se tratando de nada na cabeça, a Vitória bate todos os recordes. Tiveram 2 cenas nessa segunda fase da novela que não dá para entender. Primeiro, ela deixar um dos maridos das mulheres que ela estava defendendo, lá sobre violência doméstica, deixou entrar dentro do carro. Um cara todo esquisito que vinha seguindo ela. Ela viu aquele cara de moto seguindo ela. O cara chega perto do carro dela, pede para deixar entrar dentro do carro e ela deixa. Tem cabimento isso? Qualquer pessoa em sã consciência, a primeira coisa que fazia era fechar todos os vidros e travar as portas, não deixar entrar de jeito nenhum. Acelerava o carro de uma vez, fazia qualquer coisa, buzinava, pedia ajuda. Não! Abriu a porta do carro e deixou o cara entrar. Mas ela não parou só por aí, não. Quando chegou no penúltimo capítulo, ela descobriu o esconderijo do Álvaro. O que ela fez? Foi lá. Porque, afinal de contas, ela é uma pessoa destemida. Ligou para a polícia, mas esperou a polícia chegar para entrar no esconderijo do Álvaro. Para que? Isso é para os fracos, não para a Vitória. Que é isso? Vitória é de outro planeta, ela faz parte da Liga da Justiça, ela tem superpoderes, vai entrar lá e vai desarmar o Álvaro, vai colocar o meliante na cadeia. Foi isso que aconteceu? Não. Entrou lá, virou refém. Continuando falando da Vitória, eu gostaria de fazer um parênteses sobre a mãe da Vitória, a Vera, né, feita pela Liliane Giardini. Eu achava até interessante incluir essa mãe, que era a mãe das 3 irmãs, que eram irmãs por parte de mãe, porque cada um tinha um pai diferente. Mas a passagem de Liliane Giardini da Vera pela novela, eu achei assim muito superficial, não teve profundidade, não teve relevância, totalmente dispensável. Não teve uma ceninha sequer da Vera interagindo pessoalmente com as filhas, com os outros personagens. Tudo foi pela tela do computador. Só teve isso. Não sei se a novela tivesse o curso normal, não teria tido uma outra abordagem. Mas do jeito que ficou, eu achei que melhor não tivesse nem colocado. A gente viveu sem a Vera por 102 capítulos, poderia muito bem viver mais 23, né? Mas outra parte que eu achei que foi perda de tempo. Mas não foi só a Vitória que teve algumas cenas absurdas não, hein? Como que a Lourdes ficou 2 meses presa naquela casa e ela não conseguiu ver durante 2 meses aquele Eternite quebrado? Gente, uma pessoa 2 meses presa num lugar tentando fugir, não teria olhado pro teto para tentar descobrir? E aquele buraco enorme não existia lá desde o princípio? Ah, faça-me um favor, precisou um passarinho entrar voando para ela descobrir. Ó, tem um lugarzinho para escapar ali, ó. Ah, por favor, né? Ok, eu entendo. Foi a Manuela Dias que não deixou a Lourdes olhar pra cima antes. Tá bom. Eu queria falar um pouco da Penha. A Penha fugiu da cadeia e ficava perambulando pela cidade, ia para um lugar para o outro. A polícia nunca via a Penha. O que é aquilo? Não tinha um disfarce, era a Penha mesmo, de cara lavada, de cara limpa. A polícia nunca pegava. O que é aquilo? Mas sobre a Penha tem que falar 2 coisinhas. Primeiro, que a Penha ao lado da Leila conseguiram fazer uma das façanhas mais importantes da novela, que foi eliminar o maior assassino da novela. Estou falando do Belisário, morreu estribuchando, tomou veneno, né? Achei tão bonitinha, merecida, foi boa, adorei aquela morte, hein? E sobre Leila e Penha ainda temos o melzinho, né? O especial, beijo gay, final feliz para as duas. Afinal de contas, Leilinha Pé na Cova acabou descobrindo o amor nos braços de Penha. Eu gostei daquele final, foi um final diferente e interessante. Vimos também a Leila fazer um ato de bondade, acho que pela primeira vez na novela, né? Ela doou os óvulos para ter um filho com o Magno e poder salvar a vida ou curar a doença da filha, a Brenda, né? Inclusive essa criança que vai ser criada por Magno e Lídia, um casal que nunca ninguém imaginou, um casal improvável lá no começo da novela, mas enfim, uma das muitas reviravoltas de casais que tiveram em Amor de Mãe é esse final entre Lídia e Magno. Afinal de contas,
Tinha que ser eles dois, porque eles estavam sobrando, estavam avulso, né? A Manuela Dias pensou, vamos ter que juntar esses dois, afinal de contas, o que se faz no final de novela? Ou você junta os que sobraram, ou você cria um personagem novo, assim, que entra no último capítulo, só para ficar aquela pessoa que sobrou. Preciso falar sobre o novo visual do Danilo. Não gostei. Danilo pra mim é aquele de óculosinho, barbinha por fazer, camisinha xadrez, andando meio assim esquisitinho. Ah, esse Danilo todo bombadão, cheio de tatuagem. Fala nisso, em que momento da novela ele fez tatuagem? Em que momento da novela ele mudou o visual? Porque eu não vi nenhum start, tipo, agora eu vou mudar. Teve esse momento? Que se teve, eu não me lembro. Pra ter mudado tanto de uma fase pra outra. Inclusive eu achei que ficou muito estranho, nem parecia o mesmo Danilo, o visual completamente diferente. E no meu entender, um dos pilares de um personagem é o visual. Tipo Lourdes com aqueles vestidinhos, aquela bolsinha do lado, com aquele paninho. Ou seja, cada personagem tem sua característica. O Danilo praticamente chutou o balde e virou uma outra concepção. As más línguas dizem que o Chay Suede na pandemia foi fazer musculação. Ficou bombadão, falou assim, quero mostrar. Eu não vou ficar bombadão para ficar lá encolhido. Eu quero mostrar. Então por isso que ele queria roupinha toda apertadinha, para mostrar o muque, que deu tanto trabalho lá na academia. Será? Não acredito. Deixo aqui meu protesto. Preferia o Danilo original lá do começo da novela. Esse Danilo aí, sem óculos, de camisinha apertadinha, um fake Danilo. A cena da morte do Álvaro me incomodou. Por que me incomodou? Porque quem pegou ele no flagra, quem impediu ele de fugir foi o Raul. O Raul chegou lá na PWA, pegou o Álvaro lá em flagrante, falou que ia chamar a polícia, se aproximou lá do alarmezinho para avisar pro pessoal. O Álvaro colocou uma arma bem na cara dele. Se você chamar a polícia, se você apertar esse botão, eu te mato. Não quero te matar, com lagrimazinha nos olhos tudo. Mas não, se não tiver jeito, eu te mato. Olha só, o Raul cedeu a todas as chantagens, todas as ameaças do Álvaro durante a novela inteira. Porque agora, com uma arma apontada na cara, sendo que a vida dele estava em jogo, ele falou, não, você não vai sair daqui. Ué, arriscar a vida só para mandar o Álvaro para cadeia? Arriscar a vida, o cara tava com a arma aqui, ó, na cara. Como não era pro Raul morrer, e era pro Álvaro morrer, o Raul conseguiu voar em cima do Álvaro, lutar, trazer aquela arma aqui para baixo da cintura, fazer aquela cena, né, que só mostra o rosto. É aquela cena clássica, né, sai um tiro e pô, quem será que morreu? Tava na cara que era o Álvaro, né, não tinha nem o que dizer. Mas, para mim, não fazia sentido. A reação do Raul, tão prudente que o Raul foi a vida inteira, mas enfim, a Manuela escreveu, né? O Murilo Benício precisou fazer. Eu gostei da cena do Álvaro estribuchando, né? Esfregando no chão até chegar na cadeira de presidente da PWA, sentou lá e morreu sentadinho como presidente. Olha, morreu como quis, né? E ali foi o fim do Grativida. Gente, a morte da Thelma também precisa de destaque, né? Porque ela por 3 vezes me enganou. Eu achei que ela tinha morrido. Lá no hotel, né? Ela... Falei, morreu. Cortava de volta, a mulher estava lá viva de novo. Aí ela fazia mais uma estribuchação, morreu. Cortava outra cena, a mulher estava viva de novo. Chegou uma hora que eu achei que era pegadinha do malandro. Morre, não morre, morre, não morre. Essa mulher é mutante, dá todos os sinais que morreu. No próximo corte está viva de novo. Inclusive aquela cena que ela morreu lá com o Danilo deitadinho em cima dela, o Domênico, né? Será que morreu mesmo? Sei não, hein? Gostei também daquela cena, já no finalzinho da novela. A Lourdes, o Domênico, a Camila andando lá na rua e a Lourdes comentando, vocês viram no jornal, já vacinaram a metade da população do mundo, a pandemia está acabando, ainda bem, sabe de nada, inocente. Agora vamos para o penúltimo assunto. Uma coisa que eu achei demais na novela, que me incomodou, foi que os casais não se firmavam. Por exemplo, a Vitória no começo da novela era casada com outro cara, que eu nem me lembro mais o nome dele, depois ela teve um caso com o Davi, depois ela passou por Raul. Então, tipo, é difícil, vai acompanhar. A Betina, por exemplo, no começo da novela ela era casada com o Vicente, um cara ignorante, eu até batia nela. Depois ela ficou com o Magno, teve pelo menos uma troca de beijo com o Davi e por fim passou pro Sandro. Olha como é que é difícil acompanhar o raciocínio. O Raul, por exemplo, no começo da novela era casado com a Lídia, era amante da Estela, depois ele passou a ficar com a Érica e por fim, Vitória. E se eu for relacionar aqui a galera da novela, você vai ver que todo mundo ficou com quase todo mundo. Não dá tempo nem de você torcer pelo casal, né? Essa é outra coisa que eu preciso falar com vocês, é aquilo que eu sempre costumo dizer. Se não dá pra fazer, não inventa. Que cena é aquela, ridícula,
de colocar o Davi para falar na sede da ONU. Que montagem mais mal feita é aquela? Não precisava de uma vergonha alheia dessa, né? Não precisava. Desnecessário. Ou você achou que a montagem ficou bem feita? Que nem parecia chroma key. E agora vamos falar da última cena. Eu deixei de propósito a cena mais especial dessa segunda fase. Na verdade, a cena mais especial da novela inteira, que foi o encontro da Lourdes com Domênico. Que coisa maravilhosa, que cena linda. Foi uma cena na medida certa, os dois atores estavam entregues. Mais do que eles falavam, mais do que o texto, era a expressão, como eles conduziram. Não só eles, como o diretor conduziu a cena. Foi 99% emoção e 1% razão. E eu não vou dar os créditos só para Regina Casé e o Chay Suede, que estavam incríveis na cena. Cena essa que eu tenho certeza que vai entrar para a história da televisão brasileira. Mas não foi só eles dois, porque a Thelma, olhando de longe, sem falar uma única palavra, a Adriana Esteves dando um show, né? Colocou toda a carga dramática que precisava. Toda aquela nossa expectativa para esse momento, esse ponto alto da novela, né? Tudo foi conduzindo para este momento. Toda a trama, desde o primeiro capítulo, foi para conduzir para este momento, para essa cena. E não ficou devendo nada. Ficou na medida certa. Diria mais, ficou além das expectativas. Você achou que esse encontro poderia ser diferente? Coloca nos comentários, se caso você não concordou. Se concordou, coloca também. Fala, foi isso mesmo, eu gostei mesmo, Edmar. Tá bom, vamos interagir. E essa foi Amor de Mãe. Essa novela que me fez voltar a ter gostinho de ver novela novamente. Me deu aquele frescor, aquela vontade de acompanhar uma novela todo dia. Amor de Mãe foi responsável. Vou sentir saudades, hein? Se bem que, como no final não escrever a palavra fim, será que não vamos ter Amor de Mãe parte 3? Fica a dica, hein? Não sabemos, vai que a Thelma ressuscita de novo. Olha o Edmar virando roteirista. Gente, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo. Não esqueçam de ver o vídeo de semana que vem, onde vamos relacionar todos os personagens que morreram em Amor de Mãe. Foram muitos. Gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais.